Olá, eu sou Antônio e seja muito bem-vindo ou bem-vinda aos Divinos Recados. Você já parou para pensar como seria segurar nos braços a promessa de Deus e saber que o destino daquele menino mudaria toda a história da humanidade? E mais, e se eu te dissesse que a profecia feita naquele momento ainda ecoa hoje, no nosso tempo, no ano 2026? Essa não é apenas uma história antiga, é um sinal, um alerta, um chamado. Hoje eu quero te levar até o Templo de Jerusalém, em um cenário simples, mas carregado de eternidade. Um lugar onde multidões passavam todos os dias. Mas apenas um homem enxergou o que realmente importava. A Bíblia nos apresenta esse homem de forma discreta, quase silenciosa, mas profundamente impactante. Em Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 35, encontramos Simeão. E o texto diz algo que deveria nos fazer parar e refletir. Ele era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. Perceba, ele não estava distraído, ele não estava vivendo no automático. Ele esperava. Quantas pessoas hoje vivem sem esperar mais nada de Deus? Quantos corações já se acostumaram com o silêncio, com a rotina, com a ausência de esperança? Simeão não. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Isso significa que sua vida não era guiada pelas circunstâncias, mas por uma sensibilidade espiritual rara. Ele vivia atento, vigilante, conectado, e há um detalhe impressionante. Havia sido revelado a ele que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Imagine carregar essa promessa por anos, talvez décadas. Imagine acordar todos os dias com essa expectativa queimando no coração, sem saber quando, sem saber como, mas com a certeza de que aconteceria. Agora eu te pergunto, você ainda carrega promessas de Deus no seu coração ou já desistiu delas? Porque há uma diferença entre quem apenas acredita e quem espera com fé viva, e então chega o dia, sem alarde, sem trombetas, sem reconhecimento público. José e Maria entram no templo com o menino Jesus, cumprindo a lei, conforme está em Êxodo capítulo 13, versículo 2. Era um ritual comum, algo que muitos faziam. Nada parecia extraordinário aos olhos humanos. Mas Simeão percebeu, porque quem anda com Deus enxerga o que outros não veem. Ele toma o menino nos braços, e naquele instante, o tempo parece parar. Não era apenas um bebê, era a promessa encarnada, era o cumprimento de séculos de profecias, era a resposta de Deus para uma humanidade ferida. E então Simeão declara palavras que atravessam gerações. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que momento! Ele não pediu riquezas, não pediu mais tempo de vida, não pediu reconhecimento. Ele disse, já vi o suficiente. Você consegue sentir o peso disso? Quantos hoje têm tudo e ainda sentem que falta alguma coisa? E ali estava um homem que encontrou sentido completo apenas ao ver Jesus. Mas a história não para aí, porque Simeão continua, e é aqui que tudo se torna ainda mais profundo. Ele olha para Maria e libera uma profecia que à primeira vista parece dura, quase desconcertante. Ele diz que aquele menino seria colocado para a queda e elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E então ele revela algo que ecoa até hoje. Uma espada traspassará a tua própria alma. Maria provavelmente não compreendeu tudo naquele momento. Como qualquer mãe, ela via um filho. Mas Simeão via o propósito. Via a cruz, via o sofrimento necessário para a redenção. E aqui está algo que precisamos entender. Nem toda promessa vem sem dor. Nem todo propósito é confortável. Jesus veio para salvar, mas também para confrontar. Ele não veio apenas para consolar, mas para revelar os pensamentos mais profundos dos corações. E é exatamente isso que estamos vivendo hoje. A presença de Cristo continua dividindo opiniões, continua revelando quem realmente crê e quem apenas segue uma aparência religiosa. De um lado, pessoas que se rendem. Do outro, pessoas que rejeitam. De um lado, corações quebrantados. Do outro, corações endurecidos. E você, em qual lado está? Essa pergunta não é para te acusar, é para te despertar,
porque a profecia de Simeão não ficou no passado. Ela está se cumprindo agora, diante dos nossos olhos. Vivemos tempos em que a verdade é relativizada, em que valores são invertidos, em que muitos escolhem caminhos que parecem certos, mas levam à destruição, como está em Provérbios capítulo 14, versículo 12. E no meio de tudo isso, Jesus continua sendo o mesmo, o ponto de decisão, o divisor de águas. Talvez seja por isso que tantas pessoas evitam se aprofundar. Porque quando você realmente encontra Jesus, não dá mais para viver do mesmo jeito. Ele transforma, ele confronta, ele revela. E isso assusta quem não quer mudar. Mas para aqueles que, como Simeão, vivem sensíveis ao Espírito, esse encontro é tudo. Agora pense comigo. Simeão não viu milagres de Jesus. Não viu a multiplicação dos pães. Não viu a ressurreição de Lázaro. Não viu a cruz. Mas ele creu. Com apenas um olhar, ele entendeu tudo. E hoje nós temos acesso a toda a história, a toda a revelação, e ainda assim, muitos duvidam. Isso deveria nos levar a uma reflexão profunda. Será que estamos realmente enxergando ou apenas olhando? Será que estamos esperando em Deus ou apenas vivendo distraídos? No meio dessa correria do dia a dia, será que ainda existe espaço no nosso coração para reconhecer quando Deus está agindo? Porque o maior perigo não é a ausência de Deus, é a nossa incapacidade de percebê-lo. E enquanto muitos passavam pelo templo naquele dia sem perceber nada, um homem viveu o momento mais importante da sua vida. Não porque o cenário era diferente, mas porque o coração dele era. E talvez, neste exato momento, Deus esteja falando com você. De uma forma simples, sem espetáculo, mas profundamente real. A questão é: você está atento? Ou será que, assim como muitos naquela época, você está deixando passar aquilo que pode transformar completamente a sua vida? Porque a história de Simeão não é apenas sobre o passado. Ela é um convite, um chamado à vigilância. Um despertar para reconhecer que Deus cumpre promessas, mas nem sempre da forma que esperamos. E o mais impressionante é que tudo isso aponta para algo ainda maior, algo que conecta diretamente aquele momento no templo com os dias que estamos vivendo agora. Existe uma linha invisível que conecta aquele encontro silencioso no templo com o momento exato que estamos vivendo hoje. Quando Simeão declarou que Jesus seria causa de queda e de elevação para muitos, ele não estava falando apenas daquele tempo. Ele estava revelando uma dinâmica espiritual que atravessaria gerações, e é exatamente isso que estamos vendo diante dos nossos olhos. Observe o mundo ao seu redor. Nunca se falou tanto sobre espiritualidade e, ao mesmo tempo, nunca houve tanta confusão sobre a verdade. Nunca houve tanto acesso à Bíblia. E ainda assim, tantas interpretações distorcidas. Nunca houve tantas vozes e tão pouca direção. Isso não é por acaso, porque quando a luz se manifesta, ela inevitavelmente expõe o que está escondido. E Jesus continua sendo essa luz. Como está em Evangelho de João, capítulo 3, versículos 19 a 21, a luz veio ao mundo, mas muitos amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Perceba, não é falta de evidência, é escolha, e essa escolha continua acontecendo todos os dias. Simeão viu isso antes mesmo da cruz. Ele entendeu que Jesus não seria apenas aceito, ele seria rejeitado por muitos, seria questionado, seria negado, seria motivo de divisão. E agora pense com sinceridade. Isso não está acontecendo exatamente agora? Famílias sendo divididas por causa da fé, pessoas sendo ridicularizadas por viverem princípios cristãos, a verdade sendo tratada como opinião e a mentira sendo defendida como liberdade. Tudo isso já havia sido revelado. E talvez o mais impactante é perceber que essa divisão não acontece apenas fora, mas dentro do coração de cada pessoa. Porque todos nós, em algum momento, precisamos decidir: vamos nos render à verdade ou resistir a ela? Simeão não teve dúvidas. Ele reconheceu Jesus imediatamente. Não por aparência, não por sinais visíveis, mas porque havia intimidade com Deus. E isso nos confronta de uma forma muito direta. Hoje muitos esperam sinais grandiosos, experiências
extraordinárias, algo que chame a atenção. Mas Deus continua falando de forma simples, silenciosa, profunda. A pergunta é: será que estamos sensíveis o suficiente para perceber? Talvez você esteja esperando uma resposta, um direcionamento, um propósito. Mas será que, assim como Simeão, você está realmente preparado para reconhecer quando Deus responder? Porque às vezes a resposta não vem como imaginamos. Às vezes ela vem de forma inesperada, discreta, quase imperceptível para quem está distraído. E é por isso que tanta gente perde o momento. Não porque Deus não falou, mas porque não estavam atentos. E aqui entra algo muito importante. Se você deseja entender mais profundamente o que acontece quando alguém escolhe ignorar os sinais de Deus, existe um conteúdo aqui no canal Divinos Recados que pode ampliar ainda mais a sua visão. Muitos se perguntam: o que acontece com aqueles que ficam quando ignoram os alertas espirituais? E isso foi explorado de forma muito clara em 13 muito clara, em o que acontece com quem fica após o arrebatamento. Depois, vale muito a pena assistir. Mas voltando, Simeão não apenas reconheceu Jesus, ele também aceitou o peso da verdade. Porque reconhecer Jesus não é apenas um momento emocional, é uma decisão que transforma tudo. Muda prioridades, muda atitudes, muda a forma de viver. E é exatamente isso que muitos evitam. Porque é mais fácil viver na superfície, é mais confortável não se aprofundar. É mais simples seguir o fluxo, mas quem realmente encontra Jesus não consegue continuar igual. E talvez seja por isso que essa mensagem esteja chegando até você agora, não por acaso, mas como um chamado, um convite para sair da superficialidade e viver uma fé real, viva, transformadora, porque o tempo passa, as oportunidades passam, e momentos como o de Simeão não se repetem indefinidamente. Ele teve a chance e não desperdiçou. E você, se hoje fosse o dia de encontrar aquilo que Deus prometeu, você reconheceria ou deixaria passar, como tantos fizeram naquele templo? Essa reflexão é profunda, mas necessária, porque a profecia de Simeão continua viva. Jesus ainda é o ponto de decisão. E cada dia que passa, essa decisão se torna mais urgente. Nós estamos vivendo tempos em que tudo está sendo revelado, corações estão sendo expostos, intenções estão vindo à tona. E no meio disso tudo, Deus continua chamando, não com barulho, mas com verdade. E talvez, no silêncio do seu coração, você já tenha sentido isso. Aquela inquietação, aquela sensação de que precisa mudar, aquele chamado que não dá para ignorar. Isso não é coincidência. É Deus te chamando para algo maior. Agora, eu gostaria de deixar algo muito pessoal. E agora, gostaria de deixar um pouco da minha experiência. Eu, Antônio, gostaria de deixar a seguinte reflexão final. Simeão nos ensina que uma vida inteira pode ser resumida em um único encontro com Jesus. Ele esperou, ele perseverou, ele manteve o coração sensível. E quando o momento chegou, ele reconheceu. E talvez a frase que mais resume tudo isso seja: os meus olhos já viram a tua salvação. Essa não é apenas uma declaração do passado, é um convite para o presente, que os seus olhos também possam ver. Mas não apenas com os olhos físicos, com o coração. Que você não seja alguém que apenas ouve falar, mas alguém que realmente reconhece. Que você não seja alguém distraído no meio da multidão, mas alguém atento à voz de Deus. E se essa mensagem falou com você, eu te convido a dar um passo. Se inscreva no canal Divinos Recados. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Porque talvez, assim como Simeão, essa pessoa esteja esperando um sinal. E esse sinal pode chegar através de você. Um grande abraço. Fique com Deus. E nunca se esqueça, Deus continua cumprindo promessas, mas apenas aqueles que estão atentos conseguem perceber.